Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês acompanham o nosso podcast hoje. E queridos, para continuar na mesma premissa que a gente sempre tem trazido aqui, pessoas relevantes, discussões maravilhosas e, é claro, muito conteúdo para a gente conseguir diversificar algumas questões importantes no universo da saúde. Hoje nós temos a presença da ilustre Ednar Leão. Tudo bem? Tudo ótimo, Ednar. Muito obrigado por ter vindo, aceitado esse convite. Eu acho que a conversa de hoje vai ser bem interessante, viu? Porque você tem uma baita experiência, hein, mulher? Estamos aí na luta, né? Que bacana. Ednar, e eu sempre começo... As pessoas perguntam, qual é a pauta, quais perguntas e tal. Eu não sou repórter. Gosto de bater papo, né? E é aí que a gente consegue evidenciar muita coisa. Mas, para iniciar... Para a gente ter ali um pontapé, qual foi a importância que a enfermagem teve na sua vida e por que você escolheu a enfermagem? Acho que eu inverti as perguntas, né? Posso começar porque eu escolhi a enfermagem. Manda, você que decide. É uma história que eu me orgulho muito e uma etapa muito bonita da minha vida, né? Aos 13 anos de idade, eu trabalhava como empregada doméstica na casa de um médico. Trabalhei lá dos 13 até perto dos 15 anos de idade, um pneumologista. E um determinado dia, num jantar, teve uma época que eu dormia na casa deles, e ele falou, Ednar, senta aqui, vamos jantar juntos. E eu jantei, ele olhou pra mim, falou assim, o que você quer ser? O que você vai estudar? Naquela época, né, as condições de vida que eu tinha, estudar, o que eu quero ser, pra mim eu ia continuar sendo empregada doméstica pro resto da minha vida. Nossa. Na hora, ele como referência pra mim, eu falei, eu quero ser médica. E ele olhou e falou assim, olha, excelente profissão, mas existe algo mais importante dentro de um hospital, que é a equipe de enfermagem. E ele já tinha essa visão, né? Que interessante. Ele falou, existe, então tenho, né, na época tinha muito auxiliar de enfermagem, enfim, ele falou, é muito importante, é a base do hospital, é a base da saúde, é a enfermagem. E aquilo ficou na minha mente, os anos se passaram, eu fui vender revista na rua, fui ter filho, casei, fiquei com aquele negócio, procurando curso técnico de enfermagem, enfim. Naquela época a graduação era muito caro, né? Era algo... Não tinha essas absurdo. Bolsas, enfim, essas oportunidades que nós temos hoje. E quando eu consegui entrar na graduação de enfermagem, eu tinha 24 anos de idade. E esse papo tinha sido quando? Eu tinha 13 anos. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E obviamente, com o tempo, eu passava, Lincoln, em Osasco, numa escola técnica de enfermagem, todo mês ia lá. Quanto custa? Como que funciona o programa? Só para ter aquele gostinho. Só para ter aquele processo seletivo de faculdades. Eu fiz, acho que todos que você possa imaginar. Só passei, né? Entendi, enfim. E aí, quando eu tive a oportunidade, que aí abriu o primeiro curso de enfermagem de Campo Limpo Paulista, com um preço mais acessível, né? Eu mudei de cidade, eu saí de um emprego que eu estava super estável, pedi as contas e fui morar no interior, eu, meu marido, meu filho, e lá eu iniciei a minha vida, a minha trajetória da enfermagem. E tem uma frase que eu uso muito quando as pessoas perguntam, né, sobre a enfermagem. Eu falo, a enfermagem mudou muito a minha vida e com isso eu consegui mudar a vida de muitas pessoas. Eu saí ali de uma trajetória de enfermeira assistencial a hoje ocupando um cargo de diretora de operações e assistencial, com esse trajeto, sabe? Quando eu olho para trás, quando alguém me pergunta, por que você escolheu a enfermagem? Por amor? Como que você chegou? Eu falo, não, foi um médico. Nossa. Que me trouxe o tema enfermagem quando eu era empregada doméstica. Com uma conversa, né? Pra você ver a importância que tem esses poucos momentos que a gente consegue. Exatamente. E isso, e assim, essa etapa da minha vida que eu vivi com ele, né? Me traz muitas reflexões assim, como que você envolve o seu colaborador? Como que você traz para ele uma oportunidade que naquele momento é inviável na cabeça dele? Eu fazer faculdade? Né? Eu vou me tornar enfermeira? Imagina, hoje eu limpo a sua casa. Como que eu vou planejar isso pro meu futuro? Exato. Mas aquilo ficou enraizado em mim, Lincoln. Então, um pedacinho da história. Que bacana. E voltando nessa, vamos fazer um salto temporal já. Diretora de operação. Eu fico muito feliz quando vejo uma enfermeira falar, nossa, sou diretora de operações, sou diretora disso. Porque assim, não que o cargo em si não tenha a competência. Nós sabemos que tem e muito mais que isso. Muito mais que isso. Só que a prospecção que esse profissional tem, principalmente no ambiente hospitalar, já é uma ampla discussão que a gente tem.
às vezes a gente não consegue demonstrar esse resultado, né? E muitas dessas questões é por nossa culpa. Bastante. Muitas e muitas dessas questões é por nossa própria culpa. A gente tem um pouquinho mais de tempo de formado, a gente consegue entender isso, né? Não que eu não tenha tido essa mesma mentalidade quando estava na assistência há 15, 20 anos atrás. Mas hoje a gente consegue entender com uma certa propriedade. Agora, me diz, Ednar, diretora de operações, nesse cenário que nós estamos, conta pra mim as dificuldades, que eu sei que são várias. É uma por dia, no mínimo, né? Se não for mais. Eu falo que eu acordo, no mínimo, com 8 problemas pra resolver. No mínimo. Despertou meu celular 5 horas da manhã, eu olho o WhatsApp, tem 8 já coisinhas tem ali. O elevador que parou, já tem, tudo já tá acontecendo. Então, assim, eu tive uma grande oportunidade na vida, Lincoln, como várias que eu tive, eu consegui abraçar e agarrar todas elas e não deixar passar na sua frente, né? Eu não posso, isso não é pra mim. Que eu cresci na minha vida profissional num setor que está crescendo no mercado de saúde. Então, assim, eu entrei numa instituição em 2012 como enfermeira assistencial, que é um setor de transição, naquela época muito conhecido como Hospital de Retaguarda. Então, eu entrei na Premium Care, hoje em Rede Altana, em 2012, como enfermeira assistencial. Já vinha com uma bagagem hospitalar, eu fui convidada por uma supervisora de enfermagem que tinha lá, porque precisávamos levar um modelo diferente de assistência para clínicas de retaguarda naquela época, hoje conhecida como transição. E nisso eu entrei na Premium Care, enfermeira assistencial, 12/36, trabalhava lá, trabalhava no Hermelino Matarazzo, aquela vida do enfermeiro. Loucura, aquela vida nossa. Loucura, né? Aquela nossa vida. E aí, com 15 dias ali naquela clínica de retaguarda, eu via muitos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Eu falava, gente, como mantém isso aqui numa clínica? Cadê o médico 24 horas? Cadê o fisioterapeuta 24 horas? Não é possível, né? Porque esclerose uma hora vai subir, vai dar ruim. Todas as minhas experiências hospitalares do passado, né? Minha formação era traumatologia, urgência, emergência, Sim. Era outra pegada. E aí eu fui entendendo o que era aquele modelo de serviço, né? E foi aí que eu comecei a enxergar de fato o posicionamento do enfermeiro na clínica, assim. Era o enfermeiro tomador de decisão, era o enfermeiro que direcionava os casos, era o enfermeiro que falava com o médico. E ali foi o primeiro momento que eu falei, eu estou sendo enfermeira. Eu me reconheci como enfermeira. Isso foi em 2012. Em 2015, eu recebi uma oportunidade de ser líder de unidade. Ali nós já estávamos com 2 unidades. Em 2017, aí eu fui fazendo especializações em gestão, Foi buscando a sua parte. Buscando, enfim. Em 2017, eu assumi como supervisora de qualidade. Em 2018, como coordenadora de unidade. Em 2020, como gerente assistencial. Em 2021, como gerente de operações. Sensacional. E aí, em 2022, eu recebi a proposta de um outro grupo, um grupo, né, maior, um grupo nível nacional. Gostei do desafio e entrei como gerente de operações. Em 3 meses, eu assumi como diretora de operações. Então, foi a nível nacional uma experiência única, né? Uma empresa multinacional aqui no Brasil, onde eu assumi todas as clínicas de transição, São Paulo, Rio de Janeiro, todas as instituições de longa permanência. Então, era uma operação muito grande, com uma média de 10 a 12 unidades. E ali começou a minha trajetória como diretora. E depois disso, eu fui para um outro desafio como head de operações clínicas, numa operadora de saúde. Eu queria entender como funcionava o outro lado da mesa, como que funcionava uma regulação, enfim. E agora retomei para o setor de transição como diretora de operações e clinical. Então, olha, chega a arrepiar, porque é um negócio muito... É o que a gente falou. Tudo depende do profissional. Essa questão da não visualização, da prospecção do profissional que está ali no beira-leito, ele não é só aquele profissional beira-leito, ele tem uma responsabilidade tremenda, com a vida principalmente. E até chegar ao ponto de uma enfermeira mostrar a visualização dela de uma forma inconsciente, que você não foi procurar, te viram, te encontraram, mas foi através do resultado que você produziu. Agora, como que você produziu esse resultado? Percebendo que tinha oportunidade, foi atrás de curso, foi atrás de processo, foi atrás de melhorar o seu conhecimento para gerar um melhor resultado. Gente, não tem como dar errado.
Não tem. Não é como dar errado. E Lincoln, eu sempre falo assim, né? Todo dia eu acordo e falo assim, o que eu vou fazer diferente hoje? O que eu posso mudar na vida do outro? E quando eu falo na vida do outro, é na vida dos meus pacientes, dos familiares, dos meus colaboradores. Porque, assim, a enfermagem lá na ponta, na linha de frente, é o que eu falo pra equipe. Falo, gente, vocês têm o poder de salvar e de matar. Fácil, exatamente. Tranquilamente. Exatamente. E ninguém sai de casa pra matar ninguém. Só que pra eu não matar ninguém, eu tenho que estudar, demanda dedicação, sabe? Demanda esforço, demanda entendimento. É você chamar um médico e discutir um resultado de exame com ele, com posicionamento. Você precisa olhar um raio-x e saber o que tá trazendo aquele raio-x. Fazer uma anamnese no seu paciente. Exato. Então, assim, não é peguei plantão, passei plantão. O que tem pra resolver, etc. É isso mesmo. Não é só isso. É uma visão macro. É você entender como funciona a nutrição, como vem a dieta do seu paciente, como que é feita a parte de dispensação da farmácia, o processo de rastreabilidade. E tudo isso eu sempre busquei entender desde quando eu pisei o primeiro pé no meu primeiro emprego. Porque eu tinha um desespero, não era da saúde, não era técnica de enfermagem, ninguém da minha família era da área da saúde, e eu sempre me vi com uma responsabilidade. Pra mim era um negócio assim. Tremenda. Gente, se eu não souber como dispensa a farmácia, como esse comprimido é unitarizado, a dieta, eu posso matar. Na minha cabeça eu sempre coloquei isso. Mas é isso. E pior que é isso. Na minha cabeça, eu sempre tive, gente, eu não vou me perdoar. Então, eu estudava. Eu fiz 5 especializações técnicas, eu tenho 6 especializações de gestão, porque a todo momento eu ficava buscando aprender, me desenvolver, porque eu sei o como eu posso prejudicar a vida do outro. Exato. E mesmo hoje, na estratégia, uma tomada de decisão minha dentro da sala, eu prejudico. Repercute lá na ponta. Lá na ponta, fácil, tranquilamente. E hoje, nessa posição que eu ocupo, que eu estou, ontem, eu vim pra cá hoje, ontem um familiar olhou pra mim e falou assim, Ednar, você conhece todos os casos, né? Você passa, cumprimenta, todo mundo sabe quem é você. Como assim, né? Você é uma diretora. E eu falei pra ela, assim, Clara, eu não posso tomar decisão sem saber quem é você. Exatamente sobre isso. Eu não tô falando nem de patologia. Patologia, todo mundo sabe. Tem uma equipe aqui para tratar. Todo mundo sabe. AVC, eu trabalho com reabilitação. Eu preciso saber a história dos meus pacientes, os familiares, rede de apoio. Qual a dor que te trouxe aqui? Qual a dor? Porque assim, vocês passam por uma tragédia, né? Eu cuido do pós-agudo. Imagina o que essa família passou. Já lá atrás. Lá atrás. E outra, e a adaptação? Ah, vai de alta, mas não vai para casa. Como assim? Como assim? E o que é uma clínica de transição? Não, mas isso aqui é um hospital. E colocar isso na cabeça. Como que é um processo novo. Como que o meu pai sai da novo. UTI e vem direto para uma clínica de transição? Como isso? Como isso acontece? Né? Vocês têm médico 24 horas? É a primeira pergunta que eu escuto. Né? E aí, quando a família... É muito difícil a família vir. Quando ela chega, ela não quer ir embora. É isso mesmo. Aí você tem o trabalho da deshospitalização, porque a jornada precisa continuar. São 3 fases ali, né, desse processo. A fase do hospital, a fase aguda, curativa, resolveu. Sim. Olha, dá pra ir, não precisa ficar na UTI, mas pode ficar na clínica um período. Nossa, mas e toda aquela transformação de ambiente. Exatamente. Olha, não precisa mais ficar aqui, vai pra casa. Mas como assim? Como assim? Outra transformação. Outra. E imagina o emocional dessa família, como que não fica, né? É uma responsabilidade muito grande. Muito grande. O papel, a importância do papel da equipe multidisciplinar neste processo, Lincoln, ele é essencial. Porque você precisa de... Não é a decisão, não é médica, é a decisão da equipe. Eu preciso do apoio ali, do acompanhamento da assistente social, da psicologia, da fisioterapia, da terapeuta ocupacional, todo mundo falando a mesma língua. Exato. Todo mundo muito alinhado. Enquanto o serviço social tá cuidando da rede de apoio, entendendo como que tá a situação dessa família na casa, a psicóloga tá ali cuidando da saúde mental, o físio tá reabilitando, a terapia ocupacional tá olhando o cognitivo, o médico tá ali mantendo o paciente estável clinicamente para que a gente possa trabalhar e devolver esse indivíduo para a sociedade da melhor maneira possível. Então, é um baita desafio esse setor. E trazer uma equipe multi, cada um com a sua particularidade, cada um com o seu desempenho de resultados próprios ali. E fazer todo mundo trabalhar em um uníssono só. E tem... Complicado demais. E um desafio, porque assim... Existe especialização em transição? Não. Existe MBA em transição? Não. Provavelmente isso vai surgir, mas não é pra agora. Já tá surgindo. Né? Eu fui convidada para ser professora de uma pós-graduação que vai começar agora em fevereiro, de medicina de transição. Olha então, só. assim, medicina de transição. E aí eu falei, putz, estamos começando a educar os profissionais, Sim. né? Porque o mundo
totalmente diferente. E é um mundo onde o profissional, ele pode ter autonomia. Exato. Ele pra pode decidir ali o que tá acontecendo. Ele pode sentar, eu tenho uma reunião clínica toda sexta-feira, onde eu participo também. É uma reunião que dura 3 horas, onde participa o médico e os representantes da equipe multidisciplinar. Discutimos todos os casos de todos os pacientes. Todos os casos. Revisitamos o plano terapêutico, definimos as metas, os objetivos. E assim, o físio, ele tem voz. A psicóloga tem voz. Todo mundo tem a sua importância. Todo mundo tem a sua importância. E é por isso que o setor de transição hoje, ele está crescendo fortemente no mercado, né? Trazendo essa questão da reabilitação neurológica, está muito forte no setor de transição, pós-cirúrgico, ortopédico. E aí eu falo por quê? Não é porque o hospital é ruim. O hospital tem o papel dele. Ele fez o papel dele, o agudo. Ali, o paciente não tem que ficar... Acabou, resolveu. Resolveu, né? O hospital não vai fazer 3 horas de físio e terapia cognitiva, né? E fisioterapia neurológica. Exato. O hospital tem o papel dele. Ele cumpriu o papel dele, que foi tirar o paciente da fase aguda. Agora o paciente precisa ir para um outro local, onde ele vai ter um outro olhar, onde a equipe tem tempo para sentar e discutir um plano terapêutico dele, onde ele está mais estável clinicamente. Então, são papéis totalmente diferentes. Quando o paciente ele sai da transição, ele segue a jornada dele. Seja para um atendimento ambulatorial, seja para um home care, né? Então, assim, é essa jornada que a gente fala muito. Isso faz muito sentido. É claro que, olhando algumas biografias, esse modelo já existia em alguns contextos lá fora, né? Sim, muito forte. Europa, Estados Unidos, muito Ásia, forte. Isso tem demais. Uma média de 200 mil leitos lá fora. Exatamente. E por isso que a gente vê que o serviço de saúde não é tão absurdo, porque tem pacientes que nem vão pro hospital. Não. Nem vão pro hospital. Hoje eu tenho programas com algumas operadoras que o paciente ele descompensa no domicílio, ele vai direto pra IUNA, pra clínica. Sensacional. Porque assim, aquele paciente que tá em cuidados paliativos, num processo de finitude, e a família não suporta o óbito em casa. Se você pega este paciente e leva ele pro hospital, ele vai pra UTI, na hora. Exato. Porque é protocolar. Custo, risco de infecção. E assim, a família fica lá, aguarda um minuto. Nunca mais você vê, quando te chamam, faleceu. Então, hoje tem projetos com várias clínicas e várias operadoras que quando o paciente ele entra nesse processo ativo de morte, que a família não suporta, né? Não é fácil você ver alguém morrer na sua frente, ele vai direto para a clínica de transição. Estabilizamos ali o paciente, te dá conforto, enfim, né, medicamentoso. A família é acolhida e ela tem a opção de ficar no quarto com o familiar dela. Exato. Então é um papel muito importante, não só da questão da qualidade do atendimento, mas o custo-benefício. Exato. Né? O setor de transição retaguarda, ele começou muito com essa visão do paciente crônico, aquele paciente que estava no hospital há muitos anos, doenças neurodegenerativas, enfim. Hoje é uma inversão. Hoje ele está totalmente voltado para pacientes em reabilitação. A gente tem protocolo estipulado de AVC que 3º dia após evento, o paciente já vem para mim. Operou, 3º dia, ele já vem para mim. Eu já inicio o processo de reabilitação dele. Quanto mais rápido começar, melhor vai ser o prognóstico. 3 meses eu tô dando alta para esse paciente. Sem dispositivos. Na maioria das vezes, com sequela zero praticamente, né? Zero. Acompanhado pela escala MIF, você vê as pontuações. Então, assim, aí tem essa questão do entendimento do hospital. Você precisa amarrar as pontas, né? Operador, hospital, médico, tudo com protocolos, doutor. E isso é um trabalho que eu faço de catequização há anos, né? Diário, né? Doutor, vem aqui, deixa eu te mostrar como funciona. Operadora, o meu resultado tá aqui. E tem muita resistência da parte... Tem, ainda é um grande desafio. Hoje eu já consigo marcar uma reunião e as pessoas sabem do que eu tô falando. Então já evoluímos bastante. Antigamente sentava na porta, marcava a reunião, a pessoa não aparecia, enfim, não, mas isso não é interessante, pra que isso? Isso é uma casa de repouso, né? Nós não estamos no rol da ANS, o que dificulta muito a obrigatoriedade. Então ainda estamos passando por um processo de regulamentação do setor. Mas sabe o que vai acontecer? Em breve. Isso vai começar a gerar tanto faturamento que a ANS já vai olhar. E tem a associação, né, que é a ABRACT, Associação Brasileira de Hospitais e Clínicas de Transição, inclusive hoje está acontecendo uma reunião onde nós vamos apresentar o primeiro documento de regulamentação do setor para a Anvisa,
Então hoje estamos validando, passamos por 2, 3 meses desenhando escrevendo os detalhes, né? Escrevendo todos os detalhes. É a primeira versão do documento. É a primeira versão do documento. Então, e aí, né, a questão do meu estudo. Eu sofri tanto com vigilância sanitária, com Corém, com... O que você é? Você é hospital, quero escala de Fugulins, tem que atender aqui com a escala. E aí eu falei, gente, eu preciso entender desse negócio de regulatório. E aí o que eu fiz? Uma especialização em Direito Regulatório Sanitário. Essa mulher não para, meu Deus! Vamos conversar desse negócio de direito. Agora pode vir, vem avaliar. Vem, vamos fazer a fiscalização aqui. Que bacana! Porque era isso, a vigilância chegava e falava, cadê a farmácia aberta 24 horas? Cadê 3 médicos por andar? Cadê um enfermeiro? Você tem paciente de ventilação mecânica, tá, mas é crônico. Esse mesmo paciente que tá aqui comigo tava no domicílio com o cuidador. Qual o nome dessa pode falar de novo? Direito? Regulatório sanitário. Eu fiz pela Oswaldo Cruz. Sanitário. É. Eu na sala, assim, Lin, com a única enfermeira, né? O primeiro dia de aula, vocês se apresentam um desembargador, defensor público, advogado, farmacêutico. Eu falei, eu sou enfermeira. Oi? Aí todo mundo, mas por que você tá fazendo aqui? Aí eu falei, explicar a história, enfim. Mas foi muito legal, foi um aprendizado, assim, imenso. Eu consegui ter um olhar, né? Porque a especialização são 3 anos, ela é ampla a nível absurdo, né? Judicialização em saúde, indústria farmacêutica. Tem muito detalhe, regulamentação, né? De medicação, enfim, patentes. Eu fiquei 6 meses estudando patentes. Nossa. Mas pra aprender. Porque aquilo eu ficava desconfortável, eu não sabia o que questionar na pra você era importante, né? Não preciso discutir Exatamente. Então, assim, e hoje pra mim, tem um ano que eu tô formada, hoje pra mim é uma visão incrível. E você consegue enxergar lá na frente. Não, isso não vamos fazer assim, porque lá vai acontecer isso, eu preciso disso. Exatamente. Isso eu posso, esse eu posso correr o risco, esse eu não posso correr o risco. E consigo tomar uma decisão fica muito mais fácil, né? Consigo ir numa reunião com uma vigilância, uma Anvisa, enfim, sem problema nenhum, sentar, discutir com, né, o nosso setor de regulação. Isso me trouxe uma tranquilidade muito grande por conta desse desafio do nosso setor não ter uma regulamentação. E ser cobrado de tudo quanto é lado. Todo lado. Né? Então, assim, e se eu sou uma solução de desfecho clínico para a operadora, de qualidade assistencial e de redução de custo, eu não posso eu não posso ter 3 enfermeiros no andar porque eu tenho 2 pacientes em ventilação mecânica. Não justifica. Não justifica. E é outra linha de cuidado, é outro perfil de cuidado. Então, o setor ainda continua nesse desafio, ainda tem o desafio das operadoras de saúde, do entendimento. Então, mas, ao meu ver, assim, eu sou sócio de algumas empresas da área da saúde, e uma das coisas que me chama muito a atenção é a dificuldade de fazer conta do tomador de decisão das operadoras. Sim, sim. Ednar, mas é absurdo. É absurdo. Querido, se eu tirar daqui e colocar aqui você gasta 10. Aqui você vai gastar 2. Ah, mas não sei se isso é importante agora pra... Eu não sei explicar. Não dá pra entender qual o nível cognitivo que leva uma pessoa a tomar. E são os tomadores de decisão que eles não conseguem entender. Não, e você tá justificando, você tá apresentando, você tá trazendo dados. Exato. Você tá falando, eu sou importante pro seu sinistro, né? Vamos falar de sinistro. Aí já sabe por que quebra depois. Exatamente. E assim, a operadora, né, Lincoln, ela tem a regulação, não conversa com a autorização, que não conversa com o hospital. É assim, ninguém conversa. Ninguém conversa, exato. Ninguém conversa. A comunicação é a base do processo. Exatamente, exatamente. Mas a gente tem apoio de grandes operadoras que são pioneiras no setor de transição, que abraçaram a causa e que estão, né, participam da gente de palestras. Eu fui fazer uma palestra em Minas há uns 20 dias atrás, junto com operadoras, enfim. Hoje já tá um pouquinho mais, sei quem é vocês. Que legal, que bom. Mas sofremos muito, mas tem um longo caminho para percorrer, porque assim, eu trabalho algumas bases além da operadora. A operadora é ali, a saúde suplementar. Eu trabalho com a equipe médica dos hospitais, porque é o médico que dá alta, é o médico que direciona. E aí tem todo aquele protocolo para mandar, né? Exatamente. É o médico que fala, olha, esse paciente tem perfil de home care, esse paciente tem perfil de LPI, esse paciente tem perfil de transição. Então, eu preciso trabalhar a equipe médica para entender o que eu faço, o resultado que eu entrego, qual que é a importância no desfecho desse paciente. Eu trabalho a família, que a família... Fundamental. A família que dá a decisão final. Se ela for lá me visitar e fala, não gostei, não quero esse negócio, que ela não sai do hospital. Não vai. Ela judicializa e fica no hospital. Não vai.
Então, é importante você trabalhar a família, você ter um processo muito bem definido. Todos, 100% das minhas admissões são agendadas a visita previamente da família, para conhecer a estrutura, conhecer como nós trabalhamos, o protocolo, o que vai ser feito com aquele paciente. Sim. Depois que a família se sente confiante, porque ela vem com aquele olhar, né, desconfiada. Procurando. Mas meu marido tá na UTI, ele vai vir pra clínica? Não, mas ele tá na UTI porque lá ele tá traqueostomizado, dependente de um BIPAP, e é protocolo hospitalar manter na UTI. Aqui vai ser outra realidade. Aqui é outra realidade. Ele vai chegar, ele já vai entrar no protocolo de desmame de ventilação. Então, assim, a ideia aqui é decanular o seu pai, seu esposo, enfim. Então, você apresenta tudo isso pra família, pra você trazer verdade pra família, transparência. Aí ela fala, ok. Aí, a próxima etapa é mandar uma enfermeira avaliadora no hospital, fazer uma avaliação íntegra naquele paciente, pegar a cópia de documento, agendar a remoção e vem. Mas eu não gosto de receber pacientes se a família não conheceu a instituição. Porque depois o impacto, às vezes, não é tão positivo. Até você conseguir fazer esse contraponto e mostrar o porquê. Nesses 13 anos que eu tô no setor de transição, já tive muitas experiências de falar, a operadora, manda. Quando chega lá a família, não vou ficar, chama a ambulância, vai embora. Isso aqui... Não tem isso, não tem aquilo. Cadê o cardiologista? Cadê o intensivista? Cadê o monitor dentro do meu quarto? Então, já sofri muito com isso. Hoje eu falo, não aceito. Que bom. Não aceito, porque eu tô ali prevenindo um problema que eu sei que acontece. Vai ter, e depois fica ruim pra todo mundo. Fica ruim pra todo mundo. Volta pro hospital, a família já não quer mais nem outra oportunidade a operadora dessa. Fica estressada, sabe? O médico fica lá no hospital, como assim, voltou? Então, são várias pontas que você precisa amarrar pra que, de fato, esse processo ele seja efetivo, sabe? Perfeito. Reginaldo, já deu pra perceber que essa instituição que você trabalha, ela já tem um viés de estar à frente do mercado em algumas situações. Do ponto de vista do momento que a gente está hoje, voltado para a tecnologia, o que eles têm feito? O que vocês têm visualizado? O que vocês têm praticado diariamente, ou trazido, ou tentado ver por fora? O que pode aderir ali, colocar de adjacente nessa questão? Você sabe que é um ponto muito discutido a tecnologia dentro do setor de transição. Nossa, isso é uma curiosidade. Ouvindo você falar, eu falei, tem que perguntar sobre isso. É 100% mão de obra aqui, sabe? É 100% equipe, são pessoas. A gente tem o básico do básico, que é o sistema, você tem um PEP ali, um prontuário eletrônico. O que a gente pode trazer de inovação, né? A Iuna, ela tá 1 ano e 8 meses nesse mercado de transição, ela já vem com um conceito bem diferenciado de hotelaria, qualidade, os espaços são excelentes, adaptados. E assim, hoje nós estamos com alguns testes de tecnologias lá na Iuna. Eu fiz uma matéria recentemente, divulgamos, utilizando o óculos Colibri para reabilitação dos pacientes. Me explica que isso é novidade para mim. O Colibri, ele para pacientes que ele não tem movimentação ali de membros superiores, nós chamamos de um mouse da cabeça. Então, você coloca o óculos, conecta ele ao computador e você vai dando todos os comandos, acessa banco. Ele tem as adaptações aqui. Isso, na lateral. Legal. E aí fizemos um primeiro teste com um paciente meu com uma lesão medular importante. Posso falar porque ele mesmo fez questão de divulgar, o Giovanni. E ele falou assim, agora eu posso acessar minha conta no banco. Que legal, então... Aí ele começou a mandar e-mail pra todo mundo. Ednar, qual que é seu e-mail? Qual que é e-mail? Começou a mandar e-mail pra todo mundo. Olha, o banheiro hoje... Manda por e-mail, porque agora ele conseguiu a independência dele. Isso leva uma interação, isso muda o status do paciente, principalmente cognitivo, Total. E tem outros dispositivos, né, que nós estamos avaliando, porque assim, eu quero trazer uma tecnologia mais avançada para a Iuna, de fato, para o paciente. Que resolva, que dê solução. Né? Que dê solução, que ajude o terapeuta na conduta e na terapia com aquele paciente. Então, assim, o óculos Colibri foi, assim, incrível. Agora eu vou iniciar um outro teste com equipamentos de sinais vitais de alta tecnologia também, onde eu vou facilitar o atendimento do enfermeiro. O equipamento ele vai fazer a aferição ali dos sinais vitais, já vai vincular diretamente ao prontuário eletrônico, ele vai te dar um sinal de alerta se tiver alguma alteração, o médico já vai receber lá no PEP dele. Então tem alguns testes que nós estamos fazendo e evoluindo com essa parte de tecnologia. Sensacional, isso é muito importante, principalmente no contexto do cuidado, né? Então,
Então, tecnologia faz muita diferença. Muita diferença. Aí o normal, que eu falo que é normal, mas às vezes nem todas as instituições são, né? Prontuário, checagem beira-leito, que isso traz uma segurança muito grande. Algumas adaptações hospitalares eu trouxe para a IUNA, para de fato, tô tranquila, né? Aí os meninos, a enfermagem fala assim para mim, ô chefe, mas aqui não é hospital. Aqui... Então, mas vamos fazer. Vamos fazer, né? O processo de segurança do paciente, as metas internacionais são as mesmas para todo mundo. Isso que eu ia perguntar, vocês têm selo de não, qualidade? Selo não. No setor de transição hoje tem uma instituição que adquiriu recentemente, a segunda agora que está no processo, e a IUNA entra agora em 2025. Que é um processo específico, né? Criado para vocês ou adaptou do hospital? Totalmente adaptado. Então, assim, há anos eu estudei JCI, Quimento, enfim, a Quimento hoje é a que mais se aproxima ali dos nossos processos, dos nossos protocolos, sim, mas não tem ainda um selo específico dedicado para o setor de transição. Mas tem alguns selos que você pode ir buscando, da linha de cuidados paliativos, entendi, reabilitação. Quantos profissionais no total você tem a liderança sob seu controle? Quantas unidades vocês têm? Hoje eu tenho uma unidade. Isso, de 100 leitos, porque ela tem 1 ano e 8 meses de operação. Total de profissionais da IUNA hoje, com a equipe multi, chega numa média de 128 profissionais. E deixa eu te perguntar uma coisa, Ednar. Eu tenho visto em alguns parceiros nossos, quando eles comentam a questão do turnover, burnout, absenteísmo, etc e tal. E muitos deles têm deixado uma classificação bem fidedigna ali e quase que comum, que é a dificuldade de estar mantendo o profissional, principalmente os oriundos de formações mais recentes agora, e de qualquer nível. Uma dificuldade tremenda de adequação dos processos, de adequação com a liderança, de entender de fato o porquê está ali. E eu tô vendo que é um negócio genérico. Você tem passado por isso também, Ednar? Bastante. Quando eu faço a estratificação mensal do meu turnover, e assim, eu vejo que 80% é demissão forçada, né? Partiu de nós. E assim, para chegar no ponto de vista de demissão, posso estar enganado, mas a maioria delas não é questão técnica. Não, comportamental. Isso que é... Gente, na nossa época, o técnico era muito mais difícil que o comportamental, né? Muito. Hoje as coisas... Comportamental é discutir com a família, com a pessoa que está em cima de um leito ali, passando por um processo extremamente difícil. É não conseguir entender a dor do outro e por que o outro tá ali. Eu sempre falo, a tal da empatia que muito se fala e nada se pratica, né? Ninguém se coloca no lugar do outro. Então, assim, é comportamental, a pessoa pegar o plantão e falar, não vou assumir o paciente X porque ele é muito chato. Tá de brincadeira comigo? Sim. Não vou. O familiar fica me estressando a noite inteira. Não vou. Então, hoje, você tem essa geração que você fala assim, gente, ou vou pedir as contas porque eu tô com dor nas costas, não quero dar banho. Cara, você é técnico de enfermagem. Uma das suas principais funções é o banho. Cuidado principal do seu contexto. E eu tenho equipamentos, eu tenho o Max Moving. Que não é nem o Jack, né? Não, o Max, é o Max. Lá em cima, hiper mega. Que você não faz esforço nenhum. Exatamente. Então, assim, o esforço que você tem é de encaixar o cesto no paciente, apertar o botão. Né? E assim... Por que você fez enfermagem? Eu sempre pergunto isso. Porque trabalhar 12 por 36 é legal. Eu descanso. Não, tá errado. Totalmente errado. E assim, Lincoln, eu não aceito esse tipo de fala. Mas não tem que aceitar, não, porque essa geração é assim, tudo bem, mas vai sofrer até aprender que não é assim que funciona. Eu não aceito. E ontem eu tive uma conversa e eu peguei e falei assim, gente, a maior dificuldade, vejo eu, tá, aqui, na minha experiência, daqui nos próximos 5, 10 anos, é mão de obra. Por quê? Por que eu vejo isso? Porque as pessoas... Saiu um estudo recente, né? Que 65% da população hoje vive de Bolsa Família e os seletistas são a menor parte. A menor parte, exato. Tá? E não só o Bolsa Família. Plataforma aqui. Tudo. Faço conteúdo. Exato. Né? Eu sou monetizada com R$1.000, R$1.300. Quero viver disso. Sou digital influencer. Não quero estudar. Não preciso estudar. Não vou estudar pra ganhar o que você ganha. Eles não querem passar o processo. Não querem passar o processo. Querem o dinheiro, exato. Querem o tudo status. Muito imediatista, tudo muito... Exatamente, mas não quer passar o processo. Né? Quero ir trabalhar, ganhar o meu salário, mas não quero trabalhar. Esse é um ponto interessante, porque
isso é um processo disseminado, tá? Não é só na saúde. A saúde eu acho que é um viés muito mais preocupante, porque o nível de entrega e resultado desse profissional tem que ser X. Se não tem profissional trabalhando, se tem um porcamente trabalhando, é uma droga, é uma dor de cabeça tremenda, que o final ali é o que sofre, né? Sempre é o paciente que sofre. Exatamente. Então isso nos preocupa bastante. Mas tem um contexto geral nisso em todas as áreas. Por exemplo, uma das primeiras empresas que começaram a entender essa questão há 20, 30 anos atrás, qual que era a felicidade da pessoa. Vou trabalhar no Mac. Meu primeiro emprego, Mac. O Mac, vou trabalhar. Eles estavam com dificuldades de conseguir trazer. O que fizeram? Trouxeram tecnologia. Gastaram e tal. Então você vai no Mac hoje, onde tinha 10... Cara, você vê dois. Você vê dois. E os totens funcionam perfeitamente bem. Você pega do mesmo jeito, às vezes até mais rápido. Ou seja, 8 pessoas, 8 indivíduos ficaram sem a possibilidade de ter ali seu primeiro emprego. Né? E que era um desejo antes, né? Era um desejo. Nossa, eu comecei... Nossa, o meu primeiro emprego foi no Mac. Comecei trabalhando no Mac. Eu lembro quando eu me formei, assim, que eu arrumei o meu primeiro emprego, não foi na área hospitalar, foi num laboratório de análises clínicas. E eu saí da faculdade com um piso na cabeça, né? Que eu ia ganhar X, enfermeiro vai ganhar X. Fiz uma semana de experiência, na realidade foi Y, totalmente diferente, né? Naquela época ninguém brigava por piso. E aí eu olhei e falei assim, não, vocês me registram? Vai estar na minha carteira enfermeira? Vai. É disso que eu preciso. Você vai trabalhar de segunda a sábado. Tudo bem. Eu morava em Francisco Morato, não sei se você conhece. Longe demais. E o emprego era em São Bernardo do Campo. Os extremos, contramão ainda. Total, de segunda a sábado. Com um salário que, assim, eu ganhava aquilo antes, né? Numa empresa que eu trabalhava. Mas, enfim, hoje, durante a entrevista, fala, qual que é o salário? Não quero. É X. Tem benefício? Tem. Mas quantos pacientes eu vou assumir? Meu Deus. Não, vou trabalhar porque clínica é tranquilo, né? Não é tranquilo. Não vem achando que é. Não é. Não, porque o hospital é muito mais puxado. Não, a saúde é puxado. Eu lembro, quando eu era técnico de enfermagem, ano de 2001, 2002, mais ou menos, Ednar. Eu já estava no segundo ano da faculdade já. E um dos técnicos que trabalhava comigo, que hoje é enfermeiro, também gestor na área pública, a gente fez esse contraponto aqui no podcast, inclusive. Eram 10 pacientes de clínica médica. E naquela época não era aquela classificação bonitinha como é hoje. Olha, deixa os comprimidinhos aqui, paciente respiratório. Não. Capaz. Era clínica médica, Ednar. Clínica médica de publicão. Pesado. Clínica médica. Eram 10 pacientes para cada um. Éramos 5 na unidade. 2 iam para medicação. 1 ia para os exames, para levar raio-x, levar tudo, tal. E 2 no banho. A gente chegava no começo do plantão rindo. Sim, rindo, ainda tinha que dar conta do expurgo. Colocava o avental, enchia aqui de máscara, luva se paramentava aqui, ó. Paramentava, colocava tudo. Pum, quem tá no banho hoje, eu falei, fulano, vamos lá. E já pega os baldes, e vamos. Você anda, já levava pro banheiro, já tava dando banho no outro quando outro saía. Era isso mesmo. Cara, e a gente fazia isso a tarde inteira. Feliz da vida. Era 5 horas. Todos os pacientes medicados, todos os pacientes tomando banho. Quem faltou uma coisa ou outra, ia todo mundo lá ajudar. Tem que ver todo mundo junto. Tá. A enfermeira não precisava fazer nada, nem a escala ela fazia, porque nós fazíamos. Rodava, a gente fazia tudo. A enfermeira chegava para resolver as coisas da enfermagem mesmo. Ela fazia o que tinha que fazer. E a gente tomava conta. Era 5 horas da tarde. Eu que fazia faculdade, o Ricardo também estava na época. A gente pegava a apostila, que nem isso tem mais hoje, e sentava na janela ali perto pra ficar lendo e tal, e vendo que algum companheiro tocasse, atendia algum familiar, e dava uma lida e tal. Tomava café, comia o bolinho, sem problema. 7 horas passava o plantão liso, todo mundo. E feliz da vida. Feliz da vida. Hoje. Dimensionamento hoje meu é 1 para 4. E ainda reclamam. Sim. Mas de novo, 4 pacientes? Né? Fulano tá com 3 dias. Semana retrasada eu subi no posto de enfermagem e fiz uma foto eu sentada que eu coloquei. Que saudade de pegar um plantão, né, minha filha? Eu tenho certeza que passou rapidinho. Passou rapidinho. Quando eu vi aquela confusão, eu falei, deixa eu voltar, vai, desce. Sensacional. Mas incrível, assim. Tem profissionais muito bons. Com certeza, né? Não tenho dúvidas. Tem pessoas que estão com muita garra, tem técnicos de enfermagem que se diferenciam mesmo. E eu trago muito isso comigo.
eu tenho uma trajetória de desenvolver as pessoas que trabalham comigo e promovê-las. Então, assim, eu já promovi de enfermeiro assistencial a coordenadores de unidade uma média de umas 20 pessoas. Isso é muito gratificante. A minha gerente de operações hoje, ela começou comigo lá atrás como enfermeira assistencial. Que bacana. Então, assim, a minha gerente de nutrição tá comigo há bastante tempo. Eu bato o olho naquele profissional e eu vejo que ele tá além ali, sabe? Do básico, do dia a dia. Exato. Então, assim, eu não gosto muito de trazer profissionais de fora. Eu gosto de desenvolver, de validar quem tá ali dentro e pegar na mão e falar assim, agora você vai estudar isso, eu vou te ajudar com isso, eu vou te ajudar com isso. Então, assim, eu gosto porque a pessoa valoriza a posição dela. Sim. Ela é grata. E a gratidão é incrível. A gratidão é incrível dentro do setor. A gente sente isso no resultado. Exatamente. E outra, o líder que consegue validar e desenvolver um profissional, ele aprendeu, ele sabe de fato o que funciona, como que é o jogo. Sim. Que isso é fundamental. Você conseguiu pro resto da sua vida naquela empresa um aliado num processo do que você precisar. Porque você estendeu a mão e viu. Exatamente. Mas também parte muito da pessoa, né? Ela tem que querer ir buscar a segunda milha sempre para ter essa visualização, ser vista com um potencial. Sim, né? E o gestor aqui do outro lado, né, Lincoln, além de tantas atribuições que eu tenho, não é fácil você pegar na mão de alguém todo dia. Claro que não. Senta aqui, o processo é esse, ó, vai ler esse livro, né? Eu tenho uma reunião de alinhamento gerencial semanal e uma vez por mês eu trago livros para os meus gestores, né? E livros, assim, com assuntos totalmente... diversos. Exatamente. Depois a gente senta, faz uma roda de conversa e cada um traz a sua interpretação do livro. Isso é uma etapa do desenvolvimento meu com eles. Dá trabalho, mas eu gosto. Eu gosto por vários motivos. Primeiro, que assim, não é muito difícil você encontrar um gestor que entenda do setor de transição. O setor de transição é a magia da qualidade assistencial com a eficiência operacional. Olha só. Então, assim, você equilibrar esses dois pratos, oferecer um atendimento hospitalar, com uma segurança hospitalar, com uma hotelaria hospitalar. Sem ser hospital. Mas ganhando 80% do que um hospital ganha. Né? E aí, quando você traz pessoas de fora, não, mas é que aqui a gente mas não funciona. Não é assim. Na transição é diferente, na transição você fala com a operadora diferente. E aí eu falo que eu sou um case de sucesso porque eu desenvolvo pessoas que vêm na minha trajetória junto. Eu acredito muito no potencial do outro, daquele que quer. Exatamente. Que me mostra a vontade. Isso tem que partir do profissional. Exatamente. Então, e por isso que eu gosto de passar visita, conhecer os enfermeiros, sabe? Saber quem são as pessoas que estão ali atuando comigo. Porque quando eu vejo, nossa, a enfermeira ficou até às 8 porque a família tava chorando e ela acolheu, eu falo, opa. É essa aí. Deixa eu bater um papo. É essa aí. Que olhou a segunda milha sem esperar o porquê. Exatamente. Ó, o técnico de enfermagem que foi assumir o paciente do outro. Opa. Deixa eu dar uma olhadinha nesse aqui. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto de... Eu faço com as pessoas o que foi feito comigo. E o que é feito comigo. Bacana. Eu gosto muito disso. Eu acho que isso pra mim é um prazer imenso, assim, sabe? Toda vez que eu chego pra pessoa e eu vou promovê-la. A minha gerente, que foi minha enfermeira assistencial, ela fala assim, Edi, a gente quando tá na assistência, não tinha noção... né, do que sentar aqui e olhar quanto custa um pacote de fralda. Exatamente. Né, o pacote de luva. Por que a gente tem que usar luva racional? Sim. Por que eu não posso pegar e jogar? Por que você cobrava tanto que o lixo infectante tinha que ser descartado no infectante? E não pegar o comum, o custo é diferente, enfim. Então, essa visão é muito bacana e você levar isso pra equipe, né? E falar, galera, cara, isso aqui custa. Tem alguém pagando essa conta. Né? A sustentabilidade do negócio precisa ser saudável. E faz diferença, porque a proposta da LPI é essa, né? Sim, da LPI, da transição, do home care. Né? O nosso modelo de remuneração é totalmente diferente. É totalmente diferente. Eu tenho um custo alto com equipe, eu tenho médico 24 horas, que onera bastante o meu custo. O honorário médico é complicado, é o maior ofensor. Do setor de transição. E eu tenho um médico fisiatra. Nossa. Né? O meu médico fisiatra que faz todo o plano terapêutico, que cuida ali de toda a parte de reabilitação com a equipe multi. Uhum. Então, assim, eu preciso saber exatamente, fazer conta aqui do outro lado, equilibrar os pratos, oferecer um desfecho clínico, a qualidade assistencial e, ter margem. Preciso ter margem. Mínimo possível, o mínimo. Né? Exato. Edinari, uma pergunta bem ousada. Quanto vocês vão começar a comprar os concorrentes?
Porque vocês estão grandes, vocês são gigantes. A gente tá começando, né? Essa conversa não cola. Não cola. É europeu? Não, o meu presidente da empresa, ele é suíço. Suíço. Isso, ele é suíço, ele vem um fundo de investimentos, né? Ele é o presidente, super participativo. Eu brinco sempre com ele, eu falo, o que fez um suíço vir empreender no Brasil? Né? E ainda empreender na área hospitalar, na área da saúde, ele né? Pegou um dos mundos mais competitivos. Exatamente, aqui. Mas é uma troca muito interessante, né? Ele é muito participativo, ele quer saber dos pacientes, ele quer saber das famílias, ele quer saber de tudo, é uma pessoa extremamente aberta. Ele sempre fala, Ednar, eu também tô aprendendo muito, mas é um cara, né, visionário, veio do mundo bancário, então ele tem toda aquela parte estratégica macro, mas é um diferencial o quão ele se envolve nos casos, no processo para saber. E não é assim, você não vai fazer isso porque não tem dinheiro. Não, Ednar, me explica. Por que precisamos? Me convença, precisamos disso. Exatamente. Então, assim, tá sendo uma relação espetacular. É maravilhoso, ele dá voz, né? Dá valor ao que você diz, ao que você... Sim. Seria muito desinteligência deixar você num cargo tão importante quanto esse, né? E não validar. Obviamente, você já foi para esse cargo porque você tinha validação prévia da sua competência e do resultado que você oferece. Mas não é o normal por aí, né? Não é, e por isso que eu falo. É algo que surpreende, mas que ao mesmo tempo deixa feliz. Exatamente. Saber que podem sim alcançar outros patamares. E que é um cara que eu posso mandar um WhatsApp pra ele agora e o cara vai me responder, vai me ajudar no que for, entendeu? Agora, uma gerente de enfermagem. Às vezes nem a gerente de enfermagem tem acesso direto ao diretor. Imagina. Só quando tem problema. Imagina, só quando tem problema. E quando tem o problema, que é pra levar cascudo. Pra culpar. Exato. Aí você sempre tem o culpado, né? Ninguém olha o problema, busca sempre o culpado. Então a gente cria um relacionamento hoje na Yuna, e não só esse contato dele comigo, né? Toda segunda-feira tem uma reunião de gestão dele, Ednar, diretora, e todos os meus gerentes. Sensacional. Todo mundo na mesma página. Todo mundo na mesma página, todo mundo trazendo problema. Não é um negócio que é só Ednar que fala. Então, os gerentes têm esse acesso, têm essa comunicação também com ele, né? Mostra essa transparência, essa verdade. E, assim, eu vejo que tá todo mundo ali. Obviamente, eu olho o custo, mas eu olho o paciente, eu olho a família, eu olho o colaborador. Não tem como você não olhar pessoas para resolver o seu processo. É o fator principal. Não tem como. Muitas pessoas falam, processo. Tá, quem vai executar esse processo? São as pessoas. O processo não anda sem pessoas. Eles estão sabendo disso? Alguém foi lá entender na ponta que se eu virar a cama do modo contrário, o banho vai atrasar? Coisa simples, Porque o arquiteto falou que o layout da cama pro lado da janela é melhor. Tudo bem. Mas alguém foi lá entender como funciona, qual que é a prática da assistência? Como que eu faço para descer um paciente do andar pro ginásio de reabilitação 3 vezes ao dia? Meu Deus. Então, assim, essa é a diferença. De falar assim, cara, eu sei. Né? Se perguntar pro meu chefe, o nome dele é Per. Não, eu sei, a Ednar me falou como funciona. Então, assim, é esse envolvimento, sabe? É essa prática, essas boas práticas que vai te trazendo uma tranquilidade de falar, tá dando certo, o que eu tô fazendo tá dando certo. Mais uma vez, a gente esbarra na comunicação, né? Sim. O local onde a comunicação é presente e fidedigna, não tem como dar errado. E sempre olhando pessoas, né? Exato. E pra mim, os pacientes e os familiares, Lincoln, assim, acho que depois, num outro momento, eu conto a história, mas eu tenho 4 filhos, né? Com tudo isso... E como você gerencia tudo isso? E eu vou ser vó, semana que vem. Meu Deus! E dos meus 4 filhos, a última tem 8 anos, e o nome dela é Carolina. E o nome dela é Carolina em homenagem a uma paciente minha que morreu com 18 anos de idade. É uma história bonita pra gente contar. Quero ouvir. E porque a paciente me chamava de mãe segunda. Tinha a mãe dela primeiro. Mas eu ali era naquele segunda. Ambiente era você o porto seguro. E aí, assim que ela morreu, eu descobri que eu tava grávida. E eu falei, se for uma menina, vai se chamar Carolina. Ela queria tanto ser minha filha, de fato, foi uma menina. E eu não fujo. Tem uma caixa de cartas de familiares, né? De pessoas que me agradeceram. Passaram pelo básico. É o básico, é o meu papel. Eu estudei pra isso, eu tô ali pra vezes isso, eles né? passam por outras experiências que não tem o mínimo que é. E é isso que eu falo pra enfermagem, né? Eu sempre passo nos andares, vou nos corredores, eu falo, já pediu pra alguém escovar o seu dente? É horrível. É horrível alguém escovar o seu dente.
E eles estão ali esperando vocês fazerem higiene oral. Porque não consegue, tá com hemiplegia, tá com não sei o quê, tá com não sei o quê, tá com sequela de AVC. Pede pra alguém vir escovar. Tem ânsia de vômitos, tem Terrível. Terrível. Entre outras coisas que a gente sabe que é terrível. Então, assim, olha o nível de importância de vocês na vida dessas pessoas. Alguém consegue se imaginar em cima de uma cama? Eu tô com uma paciente com 33 anos de idade, com uma sequela de AVC de tronco. Meu Deus. 33 anos. E o esposo dela olhou pra mim e ele falou assim, Ednar, você é casada? Eu falei, sou. O que você falou pro seu marido hoje de manhã? Ele disse assim, eu falei, amor, até mais tarde. Ele falou, foi a última frase que eu falei pra minha esposa. Tchau, amor, até mais tarde. Depois disso, eu encontrei ela assim. E aí você olha e fala, cara... A gente tem muita responsabilidade. Muita. Responsabilidade. E a gente não tem problema. Porque quando eu acho que eu tô com um problema daquele tamanho pra resolver, Só dá um pulo, eu saio e subo pro andar. Acabou. Eu dou uma volta, entro num quarto, Acabou entro em outro, converso com a família, não, falo, não eu tem tenho problema. Vou desligar meu computador, pegar meu carro e vou embora pra casa. Não tem problema. É exatamente isso. É dessa forma que eu penso. Não tenho. Porque a única coisa que você não consegue resolver é quando você cai em cima de uma cama, quando você fica dependente de alguém. Dos outros, 100%. Pra te dar um banho, sabe? Pra te medicar, pra ser carinhoso com você, pra ser respeitoso com você. Pra acolher o seu pai, sua mãe, sua esposa, seja lá quem que é o seu principal cuidador. Tem alguém ali na expectativa, na ansiedade. Será que ele vai andar? Será que ele vai falar? Né? Cada dedo que mexe, a família faz uma comemoração. A enfermagem fala, nossa, pra quê? Não é. Não é assim. É por isso que a parte de recursos humanos é algo muito importante e é um pilar que tem que estar abraçado com todo o conceito de comunicação. Porque isso tem que chegar na ponta. Sim, sim. É ali. É ali que tem que a ter magia acontece. Um né? ambiente agradável para se Exato. trabalhar, e isso eu busco diariamente. Te convido para ir lá conhecer. Com certeza. É um ambiente incrível, Isso é um sabe? prazer. Trago esses recursos, né, de Maxmoving, de tecnologias que possam ajudar, auxiliar nesse processo da enfermagem, que eu sei que não é fácil. Eu já passei por toda essa etapa de assistência, de trabalhar em 2, 3 empregos e dar aula e fazer tudo que aparecia. Então, sei exatamente como funciona, mas não é só isso. Né, gente? Tem muito mais. Edmar, Muito mais. que papo maravilhoso. Maravilhoso. Mas eu vou perguntar para você uma última coisa. O que você visualiza para as unidades de transição daqui para frente? Qual que é o contexto? O que vocês estão buscando? Além de tudo que você já explanou aqui, tem algo mais assim que vai ser o pilar, o diferencial, o contexto certo ali para uma abertura mais ampla, para que outras instituições vejam isso como um propósito realmente? Eu acredito muito no crescimento do setor de transição. Hoje, no Brasil, nós estamos com uma média de 3 mil leitos ainda, né, para necessidade. Não só olhando a gente fala muito, né, do envelhecimento da população. Sim. A população vai envelhecer, mas vai ser uma população doente. Né? A população que eu tenho idosa hoje é uma população que dormia 8, 9 horas de sono, uma alimentação mais saudável, que trabalhava na roça. Sim. Enfim, hoje Uma a população não dorme, vive à base de medicamento, problema de saúde Alimentação mental. terrível. Alimentação terrível. Então, assim, eu vou ter uma população idosa, E muito doente. envelhecida e muito doente. E os hospitais, eles não vão conseguir dar conta. Não vão né? dar conta. Eles o papel deles vai lá, o idoso teve um AVC, estabilizei, não sei o que, transição. Então, assim, eu vejo um potencial gigantesco de crescimento desse setor. Eu acredito que vai ser essencial. Hoje a gente vem, e aí todos os players do mercado, trabalhando muito na questão da linha da reabilitação, Sim. devolver esse indivíduo para a sociedade de uma maneira mais funcional possível, e também um papel de extrema relevância nos cuidados paliativos. Que faz toda a diferença, Que né? faz toda a diferença. Então, assim, hoje o paciente em cuidados paliativos, ele é muito dependente do hospital, porque ele tá lá com opioides, né, medicações sedativas, enfim, e é algo que a transição faz com maestria. Exato. Com maestria, porque eu tenho equipe de cuidados paliativos. E deixando a família participar do processo, né? Porque ainda tem aquele tabu. Paliativo, tô querendo matar meu pai. Não é. Paliativo não é sobre morte, paliativo é sobre a vida. É sobre a vida, né? E assim, a morte é certa pra todo mundo. Sim. Como eu vou morrer, Sim. eu posso escolher.
né? Eu quero morrer com qualidade, eu quero morrer sem dor. Eu posso, a gente pode morrer sem dor. Exatamente. Não precisa você morrer, sabe? Não tem que ter sofrimento. Tô no final e tô lá fazendo quimioterapia e vou operar. Cara, não tem mais prognóstico. Exato, não tem que ter sofrimento. Exatamente, não tem que ter sofrimento e a família precisa estar envolvida nesse processo. A família precisa fazer parte deste processo. Então eu vejo sim um potencial gigantesco. Eu acho que a gente ainda, o setor de transição dentro do setor de saúde é pequenininho ali. São várias criancinhas que tá todo mundo entender como se posicionar, e vejo muita oportunidade de tecnologia dentro do setor de transição. Eu participei do RIS esse ano, eu fiquei Nossa, assim, estava maravilhoso, hein? encantada. Levei uma pessoa incrível de telemedicina agora, a Girra, não sei se você conhece. Conheço! Foi lá na conheço. Iuna, ficou lá comigo encantada. Conheço. A gente tá se falando todo dia aqui, tá me trazendo vários insights. Sensacional, ela é maravilhosa. Maravilhosa, Girra, beijo pra você. Então, assim, ela é incrível e ela é uma empreendedora, né? Olhando essa parte de tecnologia. E ela vive aquilo, né? Ela tá em todas as feiras e ela se envolve de uma forma. De uma forma. Eu fui almoçar com ela semana passada, enfim. E ela falou assim: Edinara, onde eu vou, esqueço minha bolsa. Quando eu sair, você me avisa. Ela levantou, pagou a conta, saiu. Falei, Girra, bolsa. Eu tô falando, eu não posso andar com bolsa de luxo por conta disso. Então, uma pessoa incrível, e eu tô estudando muito esse mercado de tecnologia para de fato ver o que eu consigo agregar na minha mão de obra, que ali é mão de obra humana total. 100%. Total. Né? A parte assistencial, enfim. Então eu vejo muitas oportunidades, eu acredito muito nesse setor, com todos os nossos desafios, como é o desafio da saúde, né? Então, assim, e tem um ponto importante, em Minas tem uma instituição que tem um setor de transição para um serviço público. Nossa! E eu fui lá visitar. E assim, eu fiquei encantada. Super organizado. Super organizado. A mesma qualidade assistencial da saúde suplementar para os pacientes do SUS, porque o prédio é o mesmo. A gente acha que aqui em São Paulo que é o polo, né, dessas inovações. Não, eu fui lá porque eu falei assim, gente, cara, eu sou fanática do SUS, né? Eu amo o sistema público de saúde. Para mim, assim, as pessoas reclamam, eu falo que o problema é o brasileiro que não sabe utilizar. A gente precisa educar as pessoas, entender o que é UPA, o que é AMA, AME, UBS, o que é pronto-socorro. E aí, quando eu vi que, cara, no setor de transição, oferecendo o cuidado que eu ofereço na saúde suplementar para os pacientes do SUS, espetacular. Ou seja, a gente tem uma oportunidade de crescimento muito grande ainda no Brasil, Lincoln. Que bacana, fico muito feliz com esse contexto. E assim, o que vem para agregar, para trazer resultado, é super válido, né? Então, com certeza, esse momento dessas clínicas de transição vai ter uma transição maravilhosa. Isso para mim vai muito claro, porque cada dia mais isso vai fazer valor e fazer sentido. Vai ser necessário. Paciente. Com certeza. Eu vejo assim, né? Do mesmo jeito que o hospital hoje é necessário, eu tenho certeza absoluta que nós vamos chegar num patamar da necessidade da clínica de transição. Exatamente. Eu acredito nisso todos os dias da minha vida. Que bacana. Edmar, um prazer imenso tê-la aqui hoje. Foi pro nosso primeiro bate-papo. Vão existir outros, porque com certeza esse processo ainda vai evoluir muito e eu quero que você venha trazer aqui pra gente essas novidades. Agradeço o convite, a oportunidade. Foi assim, super divertido, super tranquilo. Foi uma conversa mesmo, me senti muito à vontade. Bate-papo, mesinha de bar. Da próxima vez eu vou até pedir pra deixar uma cerveja pra ficar bem característico. Fica tranquila. Muito obrigada, Lincoln. Eu que agradeço. Queridos, esse foi o Passagem de Plantão de hoje, um bate-papo maravilhoso, muito conhecimento e coisas novas acontecendo e chegando aqui no ambiente da saúde em São Paulo, tá bom? Um abraço para todos vocês, curta, comente e compartilha. Passagem de Plantão, o dia só acaba depois dele.